É incrível o que nós conseguimos fazer quando conseguimos nos fechar para tudo que é exterior, para tudo que é externo, e conseguimos nos abrir verdadeiramente para Deus. Assim, passou tão rápido esse momento, né? Não sei para você, para mim foi. Às vezes para algumas pessoas é cansativo, é chato, é maçante nós gastarmos um tempo para adorarmos ao Senhor, e a gente não vê às vezes a hora de a banda parar de tocar, alguém silenciar, a gente mudar o disco. Só que quando você aprende a se fechar para tudo que não é Deus e se abrir para Deus, você não vai ver o tempo passar. Você vai se envolver de uma maneira diferente e você vai poder perceber Deus falando no seu interior. Sabe, a razão de nós não entendermos muitas coisas explica-se no fato de, ao longo da vida, não desenvolvermos um relacionamento pessoal com Deus. A indiferença nada mais é do que a nossa falta de exposição à presença de alguém. Eita! Obrigado, Fábio. Você acordou o povo para mim. Alguém diferente, querido, é alguém que não está exposto diante do Senhor. E essa indiferença nos torna pessoas que não conseguem se conectar com Ele. Sabe, às vezes eu me esforço também como você para conseguir fechar os olhos e me expressar a Deus. Às vezes eu não quero. Às vezes a minha alma está triste. Às vezes eu estou desanimado. Só que quando eu consigo calar as vozes exteriores, as vozes das emoções, dos pensamentos, as vozes dos demônios e tantas outras vozes que durante o meu dia me sobrecarregaram, e eu consigo calar essas vozes e se atentar única e exclusivamente àquela voz dentro de mim, eu de verdade, irmão, não vou ver o tempo passar. Quando eu olhei no relógio já era quase 8 horas, irmão. Há momentos que você não quer adorar e que 10 minutos parece 1 hora, porque você está cansado. Na primeira canção você já está assim, pelo amor de Deus, cala a boca. Vamos acabar logo com isso. É assim ou não é, irmão? Não há momentos que você está assim? Só que quando você consegue se fechar para tudo que é externo e se abrir para o seu interior, para quem habita dentro de você, 1 hora é como 10 minutos. Mas você não pode ser indiferente, irmão, à presença. E a indiferença, ela é reflexo de uma vida vivida fora da presença de Deus. Se você não tem vida com Deus, você sempre estará indiferente quando você estiver na presença dele. Aí às vezes você vai olhar para alguém ao seu lado, conseguindo se mover, adorar, se expressar a Deus, e você não. É nesses momentos que surgem os fiscais de culto, os julgadores, que ficam bravos pelo fato do outro estar se expressando e você não. Mas é porque você não conhece a expressão de adoração que está dentro do outro. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque o que você está expressando em espírito
precisa ser fruto da sua união e junção com Ele. Tudo que você expressa em Deus e por meio do Espírito é verdade. Agora, se você expressa a sua alma cansada, se você expressa as suas emoções feridas, você não está adorando em verdade. Adorar em verdade é adorar em espírito. É você liberar do seu interior aquilo que Jesus disse, os rios que habitam dentro de você. São rios de águas vivas, são rios de verdade, rios de pureza, rios de águas limpas, rios de águas vivas. Ora, só existe vida onde há pureza, onde está limpo. Você tem que limpar o seu interior, irmão, para esse rio fluir mais de você. Claro que isso não acontece da noite para o dia, nem de uma hora para outra. Isso é um descontaminar diário. Isso é um processo de pureza que acontece no dia a dia. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 6. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens a respeito da restauração da alma. Hoje vai ser a 4ª palavra a respeito do assunto. Eu quero partir desse texto de Gálatas, no capítulo 6, apenas um único versículo, embora eu vá falar de outros versículos desse mesmo capítulo. O verso 9 nos diz assim, na sua versão vai estar um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Gálatas 6:9 diz: não desanimemos na prática do bem, pois, se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Posso ouvir um amém? Amém. Então hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que é bem pertinente, no que diz respeito a termos a nossa alma curada, restaurada e sarada. Nas primeiras ministrações nós falamos sobre ofensa, frustrações e distrações. Quem lembra? E hoje nós vamos falar sobre desânimo. Essa palavra desânimo no grego é a palavra ekikaeu. Repita essa palavra. Quem caiu? Ekikaeu. E essa palavra, preste atenção, significa estar completamente desanimado. Está esgotado, exausto. A sua versão diz assim: não nos cansemos. A palavra ali, cansemos, talvez não tenha sido traduzida da melhor forma aí na sua Bíblia, porque a palavra mais ideal para estar ali não é cansemos, mas sim desanimemos. Porque se você vai lá no original ver essa palavra, não está lá uma expressão de cansaço meramente, mas uma expressão de alguém desanimado, esgotado e exausto. A pergunta que nós fazemos é: por que somos atingidos por esse sentimento tão contrário? O desânimo, irmão, realmente é muito prejudicial para nós. O desânimo é o freio que impede você de continuar sendo transformado na sua alma. O desânimo é o limitador da sua jornada com Cristo pela fé. Uma pessoa desanimada, uma das coisas que ela quer abandonar é o seu caminhar de fé. E uma das razões se encontra por tentarmos fazer ou resolver as coisas ao nosso próprio modo e de maneira carnal. Entenda,
Quando eu e você tentamos solucionar coisas, problemas, a nossa vida e tantas outras coisas que nos cercam, de maneira carnal e ao nosso próprio modo, nós vamos experimentar muitas vezes frustrações. E por tentarmos resolver na base da carne, na força do ódio, na força da carne, nós teremos muitas tentativas fracassadas. E o fracasso que se repete se transforma em desânimo. E por que então muitas vezes estamos desanimados? Porque estamos tentando resolver algo na carne. Estamos tentando resolver algo na nossa própria força. E aí, querido, por fracassar tantas vezes, você vai vendo a sua esperança desfalecendo. Você vai vendo a sua esperança indo embora, pouco a pouco. Desânimo é uma ressaca. Quem aqui já ficou bêbado? Olha! Quem que já teve ressaca no outro dia depois de ficar bêbado? Eu acho que eu tive só uma vez na minha vida. Ressaca, querido, é um negócio horrível, sim ou não? No outro dia você está mal. Você não quer nada, quer ficar deitado na cama, você simplesmente não quer nada. O que é o desânimo? Olha para mim. O desânimo é uma ressaca emocional de algo que repetidas vezes não deu certo e gerou em você uma expectativa frustrada. Uma pessoa desanimada, querido, ela está numa ressaca emocional, porque algo aconteceu com ela repetidas vezes que não deu certo, e ela se frustrou. Desânimo também é produto de uma alma abatida que não foi recarregada no Senhor. Você não tem todos os dias recarregar o seu celular para você ficar mexendo nele, se você quiser ter acesso a essas coisas que você gosta de ver? O desânimo, querido, ele é a falta de nos recarregarmos em Deus. Você precisa se plugar de novo no Senhor, irmão. Você tem que se linkar de novo às verdades dos céus que alimentam você, que reabastecem você, porque senão o desânimo vai ser um companheiro presente na sua vida. Desânimo também é um ânimo desfalecente, e precisamos lidar com ele para que não deixemos de colher o que precisamos. Note, eu li aqui o texto que se nós não desfalecermos, a seu tempo colheremos. O desânimo é um ânimo desfalecente, que tem a capacidade de levar você a esmorecer totalmente. E se você desfalece, você deixa de colher aquilo que você precisa. Então note que o texto inicial lido diz para não desanimarmos de fazer o bem. Repita isso comigo, fazer o bem. Porque se nós não desfalecemos, a seu tempo colheremos. Agora, o que é fazer o bem dentro do contexto do texto que nós lemos? Eu quero te ensinar algo aqui bem importante para a gente entender. O que é fazer o bem que Paulo diz aqui? Se nós avançarmos um versículo depois, o verso 10, nós vamos ver que Paulo diz isso aqui: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Veja, fazer o bem é permanecer numa condição onde todos podem receber de você o resultado daquilo que você semeou no Espírito. Preste atenção. Quando você semeia coisas boas dentro de você, você tem o bem a dar às outras pessoas. Toda semeadura boa dentro de você é fruto do Espírito. Você não vai dar nada que seja bom para outra pessoa, sem com que você não tenha primeiro semeado dentro de você no Espírito. Agora, se nós voltarmos um verso antes, nós vamos ver no verso 8, Paulo dizer isso aqui. Preste atenção, porque isso aqui é a razão do nosso desânimo. Quem semeia para a sua carne,
Da carne colherá destruição. Quem semeia para o seu espírito, do espírito colherá vida eterna. Tudo o que é semeado em sua vida interior, que é bom, vai produzir o bem. Por isso Jesus disse em Lucas 6, verso 44 e 45, isso aqui: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. Ora, se você planta o que é certo, você vai colher o que é certo. É impossível você plantar o que é certo e colher o que é errado. E aí ele diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Então eu quero te dar eu disse o quê? Repita, uma das razões do desânimo, porque o desânimo tem várias razões, mas eu quero te dar uma das razões do desânimo, e ela está ligada à semeadura que nós fazemos. Se você semeia para a carne, o desânimo vai ser o seu amigo presente, mas se você semeia para o espírito, o ânimo vai ser constante na sua vida. Você e eu gostamos de arrumar várias desculpas para justificar o nosso desânimo, a nossa falta de vontade de continuar. Mas o nosso desânimo nada mais é do que uma semeadura errada que nós estamos fazendo. Você e eu estamos escolhendo plantar aonde não vai dar fruto bom. Se você semeia na carne, não espere colher do espírito. Mas se você semeia no espírito, saiba, você nunca vai colher na carne. Porque quando as coisas, queridos, são ao modo de Deus, sempre haverá renovo, sempre haverá reforço, sempre haverá recarregamento. Quando você semeia no Espírito, você sempre está se recarregando em Deus. Mas quando você está investindo na sua carne, a fazer só o que você quer, a ir só para onde você deseja, e você só semeia para suas próprias vontades, para suas próprias paixões, para satisfazer o seu ventre, para satisfazer o seu ego, para viver na carne, no pecado e em tantas outras coisas, você está semeando num lugar onde vai arrancar seu ânimo, num lugar onde vai minar as suas forças. Sabe, querido, eu já vi muita gente reclamando de desânimo, sem olhar para aquilo que talvez esteja semeando. Não reclame mais do seu desânimo, passe a olhar para onde você está semeando e você vai ter a sua resposta. Eu estou desanimado, pastor. Um tempo atrás, alguns meses atrás, eu acho que no outro salão, antes da gente vir para cá, a gente teve um período como igreja, um período tão grande de desânimo. Numa mesma semana eu recebi tanta gente me procurando, falando que estava desanimado. Pastor, eu estou desanimado. A questão não é você estar desanimado, a questão é você olhar para onde você está investindo. Aonde você está semeando, aí está a sua resposta. Porque se você semeia no Espírito, você não vai ter desânimo, você vai ter um ânimo que se renova de dia em dia. Amém. A quem não semeie nada para a sua vida interior, e o caminho para esses é o desfalecimento de seu ânimo. Se você não se envolve de alguma maneira com o que é preciso, as suas energias serão drenadas. Existe um Satanás chamado, eu vou só falar o nome, não é nem para você pesquisar sobre ele, não, é só para você saber que ele existe, chamado de Nosferatus. Isso é um demônio que suga as nossas energias, ele drena as energias, ele cansa as pessoas. Ele é responsável por colocar desânimo. Se você está desanimado, eu vou meter a mão na sua cara, quer dizer, na sua cabeça, e expulsar esse Nosferatus que está sugando o seu ânimo. Porque Deus não te deu um espírito de demônio para desanimar você, Ele te deu o Espírito Santo para trazer ânimo novo todo dia. Um carro tem
forças para continuar andando enquanto há combustível nele. Que carro você é, irmão? Você pode ser um Fusquinha. Não, Luizão? Que carro você quer ser, Luizão? Você pode ser um Uninho. Você pode ser aquela bicicleta barulhenta que acabou de passar aqui agora. Sabe como é que ela está funcionando? Porque tem combustível nela. Um carro só tem força para continuar andando enquanto há combustível nele. E quando o tanque está vazio, você tem que fazer o quê? Bater na casa do pastor para ele te dar um novo ânimo? Não, você tem que encher seu tanque. Você tem que parar no posto e abastecer. Porque se você ignorar o seu reabastecimento, você vai ficar pelo caminho. E é por isso que muitos são vencidos por esse sentimento tão contrário. Já não para no posto de combustível celestial há muito tempo. O céu tem um posto esperando você para recarregar você. Pare no posto do céu. E o posto do céu não é o Ipiranga não, tá, irmão? O problema é que muitos estão gastando suas energias para fazer seu carro andar só na força da carne. E se o seu carrinho, olha para mim, por favor, se o seu carrinho, pode ser um Fusquinha, um Uninho, uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche, se ele estiver andando só na força do seu braço, só na força da sua carne, vai faltar combustível. Porque muitos estão alimentando seu carro com aquilo que a carne pode oferecer, e depois reclamam porque não possuem forças para continuar a jornada. O fulano não ora, o fulano não medita na palavra, o fulano não tem vida com Deus, o fulano não faz isso, o fulano não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro, não dá um passo em direção a Deus, não se envolve com Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e depois não entende porque está desanimado. A resposta é bem simples: você está vivendo para a carne, semeando apenas nas coisas da carne. Como você quer ter combustível para continuar a sua jornada? Calma que eu vou chegar na parte da restauração da alma. O ponto é que nós precisamos trocar de posto de combustível. Como assim, pastor? Saia do posto da carne e vá para o posto do Espírito. Sexta-feira eu e a Ana nós fomos fazer compra, fomos em Uberlândia. Eu saí daqui, preste atenção, eu gosto de contar as coisas que acontecem. Eu saí daqui, o tanque do meu carro estava o suficiente para chegar até no posto ali da rodovia, 30 quilômetros para frente, não esse aqui não, entre Nova Ponte e Uberaba, ou Uberlândia. Eu cheguei naquele posto da estrada, no seco, irmão. Se eu desse uma aceleradinha, eu ia ficar no meio do caminho. Cheguei lá, abasteci R$50, o suficiente para chegar em Uberlândia. A gente tinha que ir a alguns lugares antes de fazer compra. E aí a gente foi num lugar, e na rua, na avenida daquele lugar, tinha um posto de combustível, estava barato. Falei, vou parar aqui e vou encher o tanque. Estava baratinho, irmão, R$5,09 a gasolina. 30 centavos abaixo 30 centavos mais barato que vários outros lugares. Falei, é aqui mesmo que o bonitão vai. Taquei mais 100 de combusta. Irmão, quando eu virei a chave da ignição, a minha esposa vai lembrar, e eu vi o ponteiro do combustível, falei, rapaz, na estrada eu abasteci 50 e deu esse mesmo tanto que agora abasteci 100. Falei, está errado esse negócio, essa bomba só pode estar adulterada. Beleza, abasteci, saímos. Irmão, na hora de voltar para casa, sabe o que aconteceu? A luz da injeção do motor acendeu, indicando mau funcionamento do motor. Pergunte para mim, por quê, pastor? Não vou responder. Pergunte direito, por quê, pastor? Porque eu abasteci com combustível ruim. Eu coloquei um produto barato
E sabe o que aconteceu, querido? Não demorou muito para o motor do carro acusar um mau funcionamento. O motor rapidinho gritou: ó, tem alguma coisa errada aqui, você colocou um suco que não está gostoso. Você injetou um negócio que não fez bem para mim. Está lá, até agora. Está lá, o carro está lá em casa. Se você girar lá, vai acender a luzinha lá da injeção. Mau funcionamento do motor, por causa de quê? Combustível ruim. 30 centavos a menos. Deus tem que nos libertar desse espírito de miséria, não, Otávio? Agora, perceba por que eu te contei o que aconteceu. O carro acusou que o combustível que ele estava bebendo estava irregular. O mesmo acontece conosco, não perca o que eu vou dizer. Se você alimenta a sua vida de combustível ruim, logo, logo você acusará mau funcionamento. E sabe qual é o mau funcionamento que você vai acusar? Desânimo. Porque você está alimentando seu carro com combustível ruim. E um dos resultados que o seu carro vai apresentar, o mau funcionamento, é desânimo. Tentar viver pela carne, fazer as coisas pela carne, resolver pela carne, só irá cansar você sem produzir resultados positivos esperados. Daí o desânimo dá as suas caras. O desânimo bate a porta. Porque tudo que nós estamos fazendo está tendo uma fonte errada. Está tendo uma provisão errada. Você tem uma provisão do céu, você tem uma fonte do céu. E aí, querido, quando o desânimo bate, é nesse momento que você cogita abrir mão de tudo, ou de algumas coisas. Ah, quer saber do negócio? Não vou mais para a igreja, não. Aí. É verdade. Não vou mais para a igreja. Não quero saber mais de ninguém. Não quer. Por quê? Querido, talvez você não saiba, preste atenção no que eu vou te dizer. Mas o desânimo é uma das portas para a depressão. Nós temos uma psicóloga aqui nessa noite. O desânimo é uma porta para a depressão. Quem aqui já teve depressão? Só o pastor? Só eu? Agora, quem teve depressão sabe. Uma pessoa depressiva, um dos seus amigos permanentes é o quê? O desânimo. Ele não quer fazer nada, ele não quer sair da cama, ele não quer comer, ele não quer ver ninguém, ele não quer ir trabalhar, ele não quer saber de nada. É assim ou não é? É ou não é, gente? Hoje, durante a tarde, enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito sobrou isso em mim, que o desânimo é uma das portas para a depressão. E aí, como eu sou muito curioso, eu fui pesquisar a ligação do desânimo com a depressão. E aí eu dei um Google, ok Google? Ligação do desânimo com a depressão. E aí o primeiro link, uma psicóloga falando. E sabe o que ela fala? A mesma coisa. Olha o que a psicologia diz a respeito do desânimo. O desânimo é uma sensação desagradável que ninguém gosta de sentir. É intensa a ponto de retirar a graça de atividades e interesses amados. Além disso, é um sinal comum de depressão. Desânimo é o sentimento que traz você para baixo e o deixa sem a vontade de concluir os seus afazeres habituais. Tem alguém aqui desanimado? Deus vai arrancar você desse lugar porque Ele não quer você em depressão. A vida do crente não pode ser em depressão, tem que ser em ascensão. Você não é chamado para baixo, você é chamado para cima. A escada que te leva para cima, ela não desce, ela só sobe. Veja, por enquanto eu estou te trazendo aqui apenas uma causa do desânimo. Daqui a pouco eu vou trazer para você a resposta para ela. E que com certeza, querido, não é nenhum ser humano. O seu pastor não é resposta para o seu desânimo. A sua esposa, o seu esposo não é resposta para o seu desânimo.
Nada e nem ninguém nessa terra é resposta para o seu desânimo. Deixa eu te dar um exemplo bíblico sobre isso. O Senhor disse a Josué, no capítulo 1 de Josué, no verso 9, isso aqui: não fui eu que lhe ordenei, Josué, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Agora, por que há aqui o incentivo para não se apavorar e desanimar? Por que Deus diz isso aqui para Josué? Porque Josué estava próximo de conduzir o seu povo para a promessa. Josué estava antes da promessa, havia o rio Jordão, então Deus fala com Josué, Deus lembra Josué de suas palavras e diz isso aqui para ele: seja forte e corajoso, não tenha medo e não desanime, porque Josué estava prestes a atravessar o Jordão para entrar nas terras que Deus havia prometido. Então, diante de Josué, ele teria que enfrentar muitos inimigos. Josué agora era o novo líder do povo do Senhor. Então ele não deveria deixar os inimigos e os obstáculos gerarem nele um sentimento contrário. Agora veja, o que Deus manda Josué fazer antes de Deus dizer a ele o que nós acabamos de ler aqui, o que eu acabei de ler? No verso 9, Deus disse isso, mas no verso 8, Deus disse isso aqui para Josué: Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Antes de Deus dizer para ele: seja forte e corajoso, não tenha medo e não desanime, Deus manda ele se abastecer com as palavras que Deus havia dito. Olha aqui, Deus lembra Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite. A série é sobre o que? Diga: restauração da alma. O que restaura a sua alma? A palavra. E Deus está dizendo o que para Josué? Para você lidar com o desânimo, para você lidar com o medo, se encha das minhas palavras de noite. Deus estava lembrando Josué de sempre internalizar a sua palavra dentro de si. Repita essa palavra comigo: internalizar. Diga de novo: internalizar. Essa palavra é um dos segredos para nós lidarmos com o desânimo. Irmão, você tem que começar a internalizar a verdade de Deus dentro de você, porque então ela vai estar gerando sempre em você um novo desejo de continuar. O amanhã vai ser um amanhã com novas expectativas, com uma nova esperança, com uma nova força, com um novo querer, com a nova capacidade de realizar. Mas se você não se enche dia e noite das palavras do Senhor, você vai se deparar com o rio diante de você, você vai se deparar com os seus inimigos diante de você, você vai se deparar com as dificuldades, e aí você não vai ter força, porque você não está internalizando a verdade dentro de si, você está internalizando as coisas da carne. Agora veja o que ocorre com Josué. Preste atenção. A primeira cidade que Josué conquista depois de atravessar o Jordão, qual é? Jericó. Jericó era uma cidade fortificada. Tinha guerreiros poderosos lá. E aí ele segue a instrução, conquista a cidade, beleza. Depois que Josué conquista a cidade de Jericó, Josué pega os seus homens e redireciona os seus homens para conquistar uma outra cidade chamada Ai. Diga Ai. Está doendo aí? Ai é o nome da cidade. O problema é que Ai era uma currutela. Era uma cidade que não chegava nem perto de Jericó. Era uma pequena cidade.
Lá em Jericó, antes deles conquistarem, Deus deu uma instrução para Josué e para todo o povo. Deus falou assim, preste atenção. Deus falou assim: vocês vão conquistar essa cidade, eu estou entregando ela nas mãos de vocês, mas vocês não vão pegar nada dos despojos dessa cidade, nada. Vocês não vão pegar roupa, vocês não vão pegar prata, vocês não vão pegar ouro, nada. Tudo que vocês conquistarem dessa cidade, vocês vão consagrar a mim, pertence a mim, é primícia ao Senhor. Isso aqui nos ensina algo importante sobre primícias. Deus pediu a primeira conquista deles para Ele próprio. E Provérbios nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. E aí você vai ver as coisas contribuindo para você, o seu celeiro se fartando. Deus requereu para si. Isso aqui é uma outra palavra. Agora, o que aconteceu quando eles conquistaram Jericó? Um miserável chamado Acã fez o que Deus havia dito para não fazer. Ele viu uma bela capa babilônica e tomou para si. Junto daquela bela capa babilônica, ele pegou 2,4 kg de prata e 600 gramas de ouro. E se você ler o texto, você vai ver no relato de Acã para Josué que diz que ele cobiçou aquilo lá. Cobiça é obra do quê? Da carne. O diabo fomenta a carne. Agora preste atenção, irmão. Josué, sem saber do que Acã fez, Josué se redireciona os seus homens para atacar a cidade de Ai. Como eu disse para vocês, Ai era uma currutela. Sabe o que aconteceu? O povo do Senhor teve que fugir diante dos seus inimigos. E aí sabe o que acontece? Josué e as autoridades do povo, sem entender o que havia acontecido, rasgam suas vestes, jogam terra sobre a sua cabeça e se prostram diante do Senhor, sem entender. Ora, o que aconteceu? O Senhor nos entregou a cidade de Jericó, que era fortificada com um grande exército, e agora nós estamos fugindo de meia dúzia de pessoas. E aí a Bíblia diz que Josué e as autoridades ficam prostrados diante do Senhor até a tarde, até o final da tarde. Aí Deus vem e fala com Josué. Deus fez o quê? Deus revelou para Josué o que aconteceu. Aí Deus vem e fala: ó, sabe o que vocês perderam? Porque alguém no meio de vocês, e Deus fala Israel, porque Israel não guardou a ordem que eu havia dado. Há maldição no meio de vocês, há anátema no meio de vocês, porque alguém pegou para si o que deveria ser meu. E aí Josué vai lançar sorte, e aí chega até na família de Acã, e no final de tudo Acã se dá mal, ele é destruído com tudo aquilo que ele tinha. Agora, veja algo. A atitude de Acã prejudicou todo um povo. Agora imagine Josué, diante daquela situação, vendo aquele cenário de derrota. Ainda que aquele momento não pudesse gerar um desânimo total em Josué, porque Deus lhe revelou o que aconteceu, vamos imaginar se Deus não revela para Josué o que tinha acontecido. Sabe o que ia continuar acontecendo? Josué ia continuar saindo para as batalhas e ia continuar sendo derrotado. E as frequentes derrotas gerariam, sabe o que no Josué? Desânimo. Quando você luta muitas vezes com algo, e você perde, e perde, e perde, e perde, você fica mais animado ou mais desanimado? Só que, para que o desânimo não tomasse conta de Josué e das autoridades, Deus fez o quê? Diga, Deus mostrou. Deus está te mostrando nessa noite, para que você saia desse lugar de desânimo e entre num lugar de ânimo, e por isso Ele está te dizendo, o seu desânimo está sendo obra de você semear na sua carne. O seu desânimo está sendo resultado de você semear no lugar errado. Comece a semear no lugar certo, porque há um novo ânimo para você. Porque é isso que acontece quando você perde batalhas atrás de batalhas, porque você deu lugar à carne.
Então é isso que o Senhor está fazendo conosco, é o mesmo que Ele fez com Josué. Ele revelou o que aconteceu, Ele está nos mostrando algumas causas do desânimo que temos carregado, para que saiamos dele. Veja, Acã andou na carne, cobiçou algo e tomou para si. E o que lemos no início dessa palavra é que quem semeia para a carne, da carne faz o quê? Colhe destruição. A obra da carne de um indivíduo poderia trazer um desânimo e abatimento sobre todo um povo se Deus não tivesse intervido e mostrado o que de fato aconteceu. Eu quero te dar essa palavra, esse mesmo Deus está intervindo em nosso favor nessa noite, nos mostrando que a semeadura que estamos fazendo é errada, e que nós precisamos fazer uma semeadura certa, e as coisas vão acontecer. O problema é que o desânimo tem batido a porta e ela tem entrado para dentro de casa. Jesus não disse que o desânimo bateria a sua porta, mas que ele bateria a sua porta, que era para você deixar ele entrar, então você teria comunhão com ele, ele contigo, e as coisas iam acontecer. E lidar com esse sentimento contrário é necessário, porque a alma precisa ser restaurada, necessita de tirar o poder de algum lugar, para que ela seja restaurada. Veja, a sua alma está cheia de feridas, de machucados, e ela precisa de cura, irmão. Restauração é você trazer algo novo sobre algo que está danificado, algo que está comprometido. Só que a alma, ela precisa retirar o poder de algum lugar. Ela precisa retirar a força de algum lugar. Que lugar que ela vai tirar essa força? Diga, do meu espírito. Só que o seu espírito precisa estar abastecido com as palavras do Senhor. Por isso eu disse, se você semeia na carne e não semeia no espírito, como você vai ter força para ter sua alma restaurada? Porque, olha para mim, deixa eu te ensinar uma coisa. Nós somos um ser trino. Somos espírito, alma e corpo. Somos o espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. A vida que nós temos é no espírito. E tudo que Deus coloca no seu espírito é para transformar a sua alma. Só que se você alimenta mais a sua carne do que o espírito, então o que vai acontecer com a sua alma? Ela não vai provar de restauração. Mas se você alimenta mais o seu espírito do que a sua carne, o que vai acontecer com a sua alma? Ela vai provar de restauração. Se você enche o seu espírito com a palavra, e a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o que vai acontecer com você? Você vai ser curado, você vai ser sarado. Então o que você tem que fazer com o seu espírito? Diga assim, dar alimento para ele. Você tem que dar palavra para o seu espírito, você tem que se abastecer com as palavras do Senhor, porque então a sua alma vai se alimentar do espírito, não da carne. Não é à toa que Deus manda Josué internalizar a sua palavra de dia e de noite. Ora, por que Deus tem que ficar falando para você? Tenha comunhão comigo, tenha comunhão com a minha palavra, guarda a minha palavra dentro de você, medita dia e de noite. Paulo nos diz para semear no Espírito. Mas se você encontra-se fraco no Espírito, o que vai acontecer é que pouca será a sua força no momento em que você precisa. Estou fraco, pastor, eu não aguento mais. Eu não estou desdenhando da sua dor, não, irmão. Porque ele diz, diga ao fraco que eu sou forte. É sobre a sua fraqueza que o meu poder pode operar, diz o Senhor. Mas, ai pastor, eu estou fraco. Por que você está fraco? Porque o seu espírito está enfraquecido, irmão. E Provérbios 24:10 diz assim, se você perde a coragem diante das dificuldades, é porque a tua força é fraca. Se você desanima diante das dificuldades, é porque a sua força é fraca. E por que a sua força é fraca? Porque o seu espírito não está alimentado de Deus. Porque o seu espírito não está sendo suprido com a palavra do Senhor. É porque você deveria estar internalizando a verdade de Deus e não internalizando a verdade da sua carne. Vai lá. Que força é essa
que é fraca em você. É aquela força que não foi abastecida no Senhor. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Diga para ela: irmão, Deus está esperando você se reabastecer nele. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 e 8, isso aqui, ó. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Vem de onde? Não vem da sua carne. De todos os lados somos pressionados. Quem aqui está sendo pressionado de tudo quanto é lado? Pastor, eu até cavei um buraco no chão para entrar dentro dele, mas até lá do buraco eu estou sendo pressionado. Quem está assim? Amém. Misericórdia. Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas olha que legal, mas não desanimados. Você pode ser pressionado, mas não precisa estar desanimado. Você pode enfrentar dificuldades, batalhas, lutas, mas você sempre tem uma operação do Espírito Santo dentro de você, trazendo novo ânimo. Só que não, você enfrenta gigantes, leões, ursos, o diabo, pessoas, o sistema, e aí você esmorece, você quer desistir. E aí ele diz: ficamos perplexos, mas não desesperados. Veja, a força que necessitamos provém de Deus e não de nós, não da nossa carne. E aqui Paulo diz que nós somos um vaso de barro. E esse vaso de barro, irmão, ele é frágil e vulnerável. Nós sentiremos em muitos momentos que ele está para se quebrar com as pressões externas e escolhas erradas que fazemos. Mas o que pode garantir a sua sustentabilidade é o que foi colocado dentro dele. Paulo diz que você é um vaso de barro, mas tem um tesouro precioso aí dentro. É esse tesouro que sustenta você. Você pode ser um vaso de barro sentindo que você vai quebrar a qualquer momento, mas eu quero te dar uma palavra: o tesouro dentro de você é suficiente para te sustentar. Há um tesouro que garante que você permaneça inteiro, irmão, de pé, fortalecido, caminhando, cheio de um novo ânimo, sendo renovado de dia em dia. Ainda que o homem exterior vá se desgastando, há uma força dentro de você se renovando. Paulo disse em 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos. Mais uma vez ele diz: por isso não desanimamos. Aí embora o exterior esteja se desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Com esse amém seu aí não dá para ver muita coisa, viu, irmão? Que esse amém seu aí dá para ver o ânimo que você está tendo dia a dia. Agora a pergunta é: essa renovação de dia em dia é algo automático, que acontece sem que eu não preciso fazer nada? Aqui diz que o nosso interior vai sendo renovado dia a dia. A minha pergunta é: isso vai acontecer de forma automática? Você não precisa fazer mais nada. Você pode sentar no sofá e esperar o dia passar, e você vai acordar amanhã melhor do que você estava hoje. Você vai acordar amanhã mais forte do que você estava hoje. Você vai acordar amanhã mais animado do que você estava hoje. É preciso haver cooperação, irmão, de nossa parte. Por isso Paulo continua dizendo no verso 18, preste atenção. Eu li aqui 2 Coríntios 4,16, que ele diz: por isso não desanimamos. E aí Paulo nos mostra aonde deve ser a nossa cooperação. No verso 18 ele diz isso aqui, eu li no culto passado essa passagem. Ele diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. E querido, fixar os olhos não é somente você olhar para um lugar, é internalizar algo dentro de você. O que você tem que fazer para que o seu interior se renove de dia em dia? Você tem que fixar os seus olhos em um lugar, porque quando você mantém os seus olhos fixos lá, quem ele é está sendo internalizado dentro de você.
E se Ele está dentro de você, não há lugar para o desânimo reinar em você. Lembra que eu disse no culto passado? Aquilo que você se mantém olhando fixamente é aquilo que irá formar você internamente. Paulo também diz, em 2 Coríntios 3,18, isso aqui: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Essa passagem, eu li ela numa versão diferente, mas você conhece essa passagem assim, ó: todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem que contemplamos pelo Espírito Senhor. O que Paulo está dizendo é que quando você está vendo Ele, alguma coisa dele está sendo formada dentro de você. E se algo dele está sendo formado dentro de você, o ânimo também estará aí presente. Então, se eu só dou respostas na carne, eu não devo esperar uma vida crescente em mim, mas um ânimo decrescente, desfalecente. Há um novo ânimo para nós, mas é preciso mudar as respostas que estamos dando. Quem quer um novo ânimo aqui? Preste atenção, algo que eu sempre disse: tudo que Deus fala comigo e com você, existe graça disponível para andarmos naquilo. Posso ouvir um amém? Se Deus está falando essa palavra, é porque Ele está liberando graça para você andar sobre isso. Agora, se Ele está dizendo que é necessário mudarmos a fonte que nos recarrega, é preciso uma ação da nossa parte, parar de semear na carne, semear no Espírito, e então vamos ter um novo ânimo sendo renovado dentro de nós dia a dia. Ser renovado dia a dia tem a ver com o que Deus disse a Josué e o que está escrito em Salmos: meditar dia e noite na palavra do Senhor. É daí que o nosso espírito é abastecido e a nossa alma é alimentada para a sua restauração. Assim como o seu corpo físico tem fome de pão e carne, o seu espírito tem fome da palavra de Deus. O Senhor trabalha em cooperação conosco, e são os seus toques internos que garantem não sucumbirmos ao desânimo da alma. Quem aqui está pensando em desistir? Seja sincero. Você não tem coragem de falar, né, irmão? Está querendo desistir, Lari? Meu Deus do céu. Muitos de nós passamos esses momentos que queremos desistir, mas você tem que entender que você tem que trabalhar em cooperação com o Senhor, irmão, porque Ele está fortalecendo você. Então não reclame, porque você está desestimulado para continuar a jornada. Passe a observar no que você mais está investindo, se em coisas que renovam você dia a dia ou em coisas que desgastam você dia a dia. Você tem essas duas opções, essas duas escolhas a fazer todos os dias: investir no que vai te renovar ou investir no que vai te desgastar. E aí você não vai mais ter que ficar reclamando, todo desanimado. Aí você vai me perguntar: pastor, o que eu faço então? Vou te dar aqui o remedinho. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 58, estou começando a ir para o fim. Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Preste atenção, irmão, vamos entender isso. É no Senhor que o seu trabalho não é em vão. Tudo o que você dedica no Senhor, nada será em vão. Tudo que você dedica no Senhor, Ele vai retribuir a você de volta com novo ânimo. Ele não só vai retribuir a obra de suas mãos, mas Ele vai garantir que você continue caminhando até chegar aonde você precisa chegar. Amém. Você acha que Deus vai deixar você fazer as coisas para Ele, e Ele vai arrancar a força de você? Ele vai colocar cada vez mais força em você. Só que se for na carne, querido, nós poremos tudo a perder.
Na carne nós veremos os problemas aumentarem e a alma desfalecer. No Senhor seremos renovados e veremos a restauração da alma acontecer. Eu quero deixar aqui duas passagens com você. Uma está em Isaías 41:10, e eu quero que você guarde isso e medite depois. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você que está pensando em desistir, Deus disse isso aqui para você: eu vou te fortalecer, eu vou te levantar, eu vou te sustentar com as minhas mãos poderosas. Simplesmente passe a olhar para mim. Simplesmente comece a semear no Espírito e pare de semear na carne. A outra passagem, Paulo diz em Romanos 15:3, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Há uma alegria e uma paz disponível a você, para fortalecer a sua confiança nele. Irmão, a nossa confiança precisa adquirir um novo nível, um novo degrau. Nós precisamos subir um novo degrau na nossa confiança, e a alegria e a paz dele vai subir a sua confiança nele, porque ele quer que você transborde de esperança. E sabe o que ele diz aqui? É pelo poder do Espírito Santo, não é pelo poder da carne. Pastor, aonde entra a restauração da minha alma nisso tudo? Entra que você precisa urgentemente mudar a sua semeadura. A semente que você planta é a semente que você recebeu. Deus tem uma semente vinda da palavra. Se você semeia a palavra, você colhe vida eterna. Se você semeia a palavra, você vai colher vitória sobre os seus inimigos. Se você semeia a palavra, você vai colher ânimo que se renova todos os dias. Se você semeia a palavra, você vai colher vitória em vitória. É de fé em fé e de glória em glória. Não é amanhã eu quero desanimar, e depois da manhã eu quero desanimar, e depois da manhã eu quero deixar tudo, e depois da manhã eu quero mandar todo mundo para o espaço. Não! Quem aqui está querendo mandar alguém para o espaço? Sabe por que você quer mandar as pessoas para o espaço? Porque você está semeando na carne. Porque da carne, querido, você só vai colher o que não presta. A Bíblia diz assim que da carne não provém bem algum. A carne para nada aproveita, irmão. Da carne vem as discussões, as facções, a inveja e tudo aquilo que você já sabe que provém da carne. Mas do Espírito, o renovo significa vida e paz constante. Quem recebe essa vida e paz constante? Quer ter a sua alminha sarada, irmão? Curada? Semeie no Espírito. Posso ouvir um amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.